Saúdo a todos os irmãos, a todas as irmãs, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, mais uma vez, estamos juntos para examinarmos as Escrituras, coisas que nós temos que saber e viver, colocar em prática no nosso dia a dia. Nós vamos hoje meditar a respeito do batismo. O batismo é uma coisa essencial, necessária. E muitas pessoas, às vezes, pensam que é uma escolha batizar ou não. Se está numa igreja, batiza, depois se vai para outra igreja, tem que batizar de novo. E porque senão aquela igreja... Então, irmãos, nós vamos falar disso hoje com base nas Escrituras. Nós vamos aqui iniciar nosso exame da palavra, aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, os versículos 15 e 16, a palavra de Deus assim nos diz: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então aqui nós vemos a necessidade do batismo. O próprio Senhor Jesus nos diz que quem crer e for batizado. Então há uma condição, não é somente crer, mas também ser batizado, será salvo. Quem crê, obedece. Quem crê não discute, quem crê vive o que crê. Então eu não posso julgar as pessoas que não creem da forma que eu creio. Elas vivam da forma que elas creem e eu vivo da forma que eu creio. E é assim que nós devemos viver. Não devemos ficar julgando uma pessoa ou outra porque tem uma fé diferenciada da minha. Então, eu vejo aqui, nós vemos aqui, que o Senhor Jesus Cristo está dizendo: é necessário nascer de novo, é necessário batizar, é necessário que você entenda a minha vontade. E o que é o batismo? Por que o batismo é tão importante? Lá na lei, Deus fez um pacto com Abraão. E disse assim que todo varão deveria ser circuncidado. Era só o homem que recebia esse sinal. Então a circuncisão era feita no órgão sexual masculino e era o sinal de que aquela pessoa pertencia ao povo do pai Abraão. Era filho de Abraão. Porque foi dado a Abraão esse sinal, essa marca, esse concerto, né? Essa aliança. E depois, com Jesus Cristo, nós temos um concerto também, um sinal, uma aliança, que é o batismo. E o próprio Senhor Jesus nos disse: quem crer e for batizado. Então, o sinal que nós recebemos é o batismo. E o batismo, nós vemos em Atos capítulo 22, versículo 16, que nos diz assim: E agora, porque te detens, levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Então aqui nós temos duas coisas importantes, além de muitas outras, mas duas coisas importantes para o nosso estudo de hoje, que nos diz assim: o que é o batismo? O batismo, quando o apóstolo Paulo, isso aqui é o testemunho do apóstolo Paulo, quando ele se converteu, o irmão que estava conversando com ele, estava instruindo ele, o Ananias, né, o irmão Ananias, ele disse assim: E agora, porque te detens, levanta-te e batiza-te, porque tinha que ser batizado, tome uma decisão, levanta-te, vai, batiza-te e lava os teus pecados. O batismo é a lavagem dos nossos pecados no sangue do Senhor. Por isso que é dito aqui: invocando o nome do Senhor. É no batismo que nós invocamos o nome do Senhor. Então o batismo é uma lavagem dos nossos pecados. E invocamos o nome do Senhor porque foi Ele que derramou o sangue dele por nós. O que lava os pecados? A água vai lavar o pecado? Não, a água é uma purificação, nós vamos ver isso. Mas o que lava os pecados é o sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus. Lá no passado nós vemos que sem derramamento de sangue não havia remissão de pecados. E quem que nós iríamos sacrificar?
Nós não éramos filhos de Abraão. E Jesus veio estabelecer um novo concerto, estabeleceu uma nova aliança, é o batismo. Então você quer ser filho de Jesus? Você quer ser filho de Jesus Cristo? Então você tem que receber o batismo em nome de Jesus e o sangue dele derramado na cruz é que vai te limpar. Porque ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o que foi o sacrifício, o sacrifício que Deus preparou para a nossa remissão. Então, irmãos, é muito importante e necessário que sejamos batizados em nome de Jesus, para que os nossos pecados sejam lavados. Nós sejamos embranquecidos no sangue do Cordeiro. Veja aqui também em Colossenses, capítulo 2, versículo 20, a palavra de Deus diz assim: Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo? Tais como não toques, não proves, não manuseis. Então o que nós vemos aqui que Paulo escreveu aos Colossenses? Lá nós vemos que foi uma lavagem dos pecados, lava os teus pecados. E aqui fala assim, se vocês já estão mortos com Cristo, por quê? Porque o batismo é como se fosse o nosso sepultamento para o mundo. Nosso sepultamento e a nossa ressurreição. Como Cristo morreu e foi sepultado e ressurgiu dos mortos, assim também nós morremos com Cristo no batismo. Nós somos colocados na água e da água nós somos tirados em nome de Jesus. Então, o batismo também é ressurreição, também é morrer para o mundo, é lavagem dos pecados. Tudo em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos aqui, no Evangelho de João, no capítulo 3, do versículo 3 ao 6, a palavra diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe, para Nicodemos, né? Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer, sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então aqui nós vemos o quê? Nós temos que nascer da água, sermos sepultados com Cristo, ressurgir da água como Cristo, nos tirando do mundo, porque a água significa povos, multidões, nações e línguas. Nós somos retirados do mundo para viver com Cristo no reino celestial. E aqui ele está dizendo aqui, aquele que não nascer de novo, é o novo nascimento, nosso novo nascimento. Nos tornamos uma nova criatura, nascemos de novo da água e do Espírito. Quem nasce da água verdadeiramente aceitou Jesus, está servindo a Jesus Cristo, é obediente, esse é batizado com o Espírito Santo. É importante a gente saber também que a nossa escolha é ser batizado. Eu quero ser batizado, aceito Jesus, quero ser templo do Espírito Santo, quero que o Espírito de Deus habite em mim. Eu escolhi e vou ser batizado. E faço isso com amor, com sinceridade. Faço isso para a minha salvação, para trabalhar na seara do Senhor, para levar a salvação adiante para outras pessoas. E Deus vê a minha sinceridade e meu amor, e que eu me entreguei verdadeiramente a Ele. E o que Ele faz? Ele cumpre a promessa. Ele nos dá do seu Santo Espírito. Aquele que é batizado, como o apóstolo Paulo encontrou alguns varões e perguntou para eles: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Quando que nós vamos receber o Espírito Santo? Quando que nós vamos ser batizados, além da água, também no Espírito? Quando nós cremos. E aqueles homens não haviam sido ensinados, instruídos, que havia o Espírito Santo. Eles disseram: nós nem sabíamos que havia Espírito Santo. Nós não somos batizados no Espírito Santo. Ninguém nos falou do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Pai. Nós somos templo de Deus.
Deus habita em nós, é o trono de Deus, é o nosso corpo, porque Deus é Espírito e Deus é Santo, Deus é Espírito Santo. O primeiro, o primogênito a receber o Espírito Santo foi Jesus Cristo, que no seu batismo, o João o Batista viu descer do céu a glória de Deus. E Cristo foi cheio do Espírito Santo. E ele diz que eu te glorifiquei na terra, falando ao Pai, orando ao Pai, que glorificou ao Pai na terra, ensinou o nome do Pai aos homens. Qual é o nome do Pai? É o nome dele é que glorificou, porque Cristo é a imagem e semelhança de Deus. Então quem crê, e aqueles homens não tinham entendido ainda, passaram a compreender, porque o apóstolo Paulo expôs para eles a realidade que nós somos templo do Espírito Santo. E eles queriam ser templo do Espírito Santo. Eles aceitaram verdadeiramente a Jesus e creram naquela hora, naquele dia. E assim o que diz a palavra. Paulo então perguntou para que batismo vocês são batizados? No batismo de João. Mas João falou para crer no que após ele havia de vir, que é Jesus Cristo. E eles foram batizados em nome de Jesus e receberam o Espírito Santo. Foram batizados também com o Espírito Santo. E não tem evidências de batismo com o Espírito Santo. A evidência do batismo com o Espírito Santo não é falar em línguas, não é profetizar, não é nada disso. A evidência do batismo do Espírito Santo é a pessoa se tornar uma nova criatura, que não tem mais no seu coração as coisas mundanas, as coisas materiais, o desejo carnal de ser mais que os outros, de possuir, de ser muito grande neste mundo. Mas assim como Jesus, que veio para servir, não para ser servido, nós temos que fazer também. Viemos para servir, não para sermos servidos. E vamos obedecer àquele que nos envia, que é Jesus Cristo, que nos envia a todo mundo. Ide por todo mundo, anunciai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, porque receberá o batismo também com o Espírito Santo. Irmãos, é uma coisa muito séria. Aí a pessoa está numa igreja, recebe um batismo e por uma série de motivos sai daquela congregação, começa a congregar em outra congregação, tem que batizar de novo? Não! Jesus morreu uma vez só, a não ser que você ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, a não ser que você ainda não recebeu o batismo em nome de Jesus. Aí a pessoa pode dizer, não, pastor, eu já recebi o Espírito Santo. Já recebeu o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Espírito de revelação. Nós entendemos a palavra de Deus pelo Espírito Santo, não é pela nossa sabedoria, não é por muito estudar, ou por falar bem, ou por conhecer muitas coisas, ser muito culto. Nós recebemos o Espírito Santo porque Deus dá a quem Ele quer. Não é de quem quer nem de quem corre, mas a quem Deus quer dar. Ele não vai dar o Espírito Santo para quem não crê nele. Não, mas eu creio. E já fui batizado com o Espírito Santo, a pessoa pode dizer. Então, se você já crê e foi batizado com o Espírito Santo, você não pode negar que o nome do Pai é o que foi dado ao Filho. E o Espírito Santo é o próprio Pai. Então, o nome do Pai que nós invocamos para nos tornarmos filho, porque Jesus é nome de família. Efésios capítulo 3, versículos 3 e 4. 14 e 15, perdão. O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nome. Tomamos o nome do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo quando nascemos e nos tornamos filhos dele. Entramos para a família de Deus e nos tornamos templo dele. E ele habita em nós. Agora, se você tem o Espírito Santo e nega o batismo em nome de Jesus, você não está negando uma igreja, nem uma congregação, nem uma doutrina estranha. Você está negando Jesus. É sério, é muito sério. E nós estamos nos fins dos tempos. Precisamos fazer tudo com amor, com sinceridade, para a glória de Deus e para a nossa salvação. Que o Senhor Jesus te ilumine, querido irmão, querida irmã, e você possa tomar essa decisão verdadeira, servir a Deus, sendo batizado em nome de Jesus, sendo batizada em nome de Jesus para a tua salvação. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém, amém.